Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. O Senhor primeiro fala aqui: eu sei as tuas obras, o teu trabalho. A palavra trabalho em grego é kopos. E no original, a palavra trabalho, ela significa trabalho até suar, trabalho até ficar exausto, trabalho que suga toda a energia e mente. Esse é o significado desta palavra trabalho aqui. Trabalho aqui não é um trabalho normal. Trabalho aqui é um trabalho que leva à exaustão. É um trabalho até suar. É um trabalho que arranca toda a energia. Um trabalho que arranca a energia da mente também. Um trabalho até a pessoa ficar exausta, exaurida. Olha como essa igreja batalhava, irmãos. No meio daquela idolatria, no meio daquela imoralidade, aquela igreja não cansou. Aquela igreja estava trabalhando para Jesus. Eles estavam trabalhando para o evangelho e eles já estavam exaustos. A energia deles já estava pouca. A mente deles já estava enfraquecida. O trabalho era tão árduo que levava o povo à exaustão. Um trabalho incansável. Com tranco, eles continuavam trabalhando. Com luta, eles continuavam trabalhando. O inimigo preparava sedução, mas eles continuavam trabalhando. O inimigo levantava perseguição, eles continuavam trabalhando. O inimigo levantava calúnia, eles continuavam trabalhando. Era um trabalho que levava o povo à exaustão, até suar. Os efésios eram tão tremendos que eles se desgastavam pela obra de Deus. Eles deixavam cair o suor da face. Eles ficavam com a força minguada. Eles ficavam com a mente enfraquecida, mas não deixavam de trabalhar para o evangelho. Foi por isso que o Senhor falou: eu sei o teu trabalho, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor tem conhecimento de todas as coisas, nada é oculto aos olhos de Deus. E Deus quis dizer que conheceu o trabalho daquela igreja, um trabalho sem se cansar. Não era um trabalho retórico, não, era um trabalho intenso. Os crentes eram engajados na obra, eles não eram só espectadores, eles eram engajados, eles trabalhavam. Era uma igreja inteira que trabalhava. A igreja ela só não ficava intramuros, ou seja, para dentro do templo. Eles tinham atividade fora do templo. Eles trabalhavam para fora. Como eu disse aqui, Atos 19:10, que toda a Ásia foi evangelizada a partir de Éfeso. O trabalho deles para fora expandiu a igreja por toda a Ásia. Por isso que Deus elogiou sei tuas obras. Eu sei o seu trabalho. E será que nós temos trabalhado como os efésios têm trabalhado? Será que eu tenho trabalhado na obra de Deus até suar? Será que você tem trabalhado também na obra de Deus até ficar exausto? Será que eu tenho trabalhado para Jesus até ser sugada toda a energia e minha mente? Será? Se nós não estamos trabalhando assim, nós não somos como a igreja de Éfeso. E olha que Deus repreende depois. O trabalho cristão tem de ser assim. O apóstolo Paulo falou 2 Coríntios 12:15: eu me gastarei e eu me deixarei gastar por amor a vocês, ainda que eu ame, eu seja menos amado. Foi esse o trabalho de Cristo, homem experimentado nos trabalhos, mãos calejadas, cansadas de trabalhar, homem de dores, Isaías 53:2 e 3. O que ele disse? 10:45 de Marcos: eu não vim para ser servido,
mas eu vim para servir a minha vida em favor dos pecadores. Cristo deu tudo de si por nós. Só que hoje em dia não. Os crentes preguiçosos hoje não trabalham mais para Deus. O trabalho é só dentro do templo. O trabalho é só dentro da nave da igreja. Na igreja, no púlpito, prega que é uma beleza. Na igreja faz o fogo cair. Na igreja grita. Na igreja pula, sapateia. Mas lá fora não houve nenhum glória a Deus desse indivíduo. Lá fora não faz uma visita. Lá fora não entrega um folheto. Lá fora não fala de Jesus no trabalho. Lá fora não tem coragem de abrir a boca para testemunhar o Salvador da terra. Reprovado. Os crentes de hoje, irmão, a maioria está tudo reprovado, pode ter certeza. Deus elogia o trabalho dos efésios, porque eles se doaram para fazer a vontade de Deus. Se você quer que Deus elogie o que você faz, seja igual à igreja de Éfeso nessa parte. Seja igual à igreja de Éfeso. Taca labassurianda labassúria. Tanta preguiça. 6:6 de Provérbios vai ter com a formiga. Ó preguiçoso. Preguiça. Não tem visita nas casas. As praças estão esperando por um culto livre. As casas estão esperando por uma visita. Os hospitais estão cheios de pessoas que precisam de salvação. As pessoas estão na rua esperando uma palavra. Às vezes não quer um dinheiro, não. Às vezes as pessoas não querem uma moeda, ela precisa de uma palavra para sair daquela situação. E onde está a igreja? Dentro das 4 paredes, brigando, contendendo um com o outro. É presbítero querendo tomar o lugar do pastor, é o diácono brigando com o presbítero, é o pastor brigando com os membros brigando com o pastor. Oh, carnais! Aleluia! Paulo disse, 1 Coríntios 3:2, eu não posso conversar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Aleluia! São meninos. Por isso que não falta discipulado. Igreja que vive assim, um balaio de gato, é igreja de menino. Não, que é isso? Tenho 40 anos de crente, tenho 30 anos de batizado. Para Deus você é um menino. Você vive na igreja brigando, vive na igreja contendendo, suspeitando mal, levantando falso, entrando em meio de fuxico. Êxodo 23, verso 1: não haverá entre vós falso rumor, diz a palavra. Não haverá entre vós falso rumor, boato não haverá entre vós. Se vivem assim, Paulo diz, eu não posso tratá-los como espirituais, porque são carnais. Está de paletó e gravata, Paulo ia chamar de carnal. Ah, mas está pregando a palavra no púlpito, Paulo ia falar, desça daí, carnal. As igrejas de hoje, presbítero, elas não iam suportar o apóstolo Paulo. As igrejas de hoje iam colocar Paulo para fora, se até não mandassem matar o apóstolo Paulo. Olha aqui a igreja de Éfeso, ó. Porque a igreja de Éfeso era assim. Paulo discipulou essa igreja há 3 anos. Paulo ensina o conselho de Deus, o cristianismo verdadeiro a essa igreja, 3 anos. Quem é que está errado? Quem é que está errado? Estão errados os efésios? Ou nós que estamos errados? Porque quem elogiou os efésios foi Deus. Eu sei tuas obras, eu sei o trabalho, a exaustão, o trabalho que sugou sua mente. Eu conheço isso aí. Eu não tenho força. Faz a obra, eu estou cansado, não aguento mais. É obreiro frouxo, crente frouxo, que não tem um folheto no bolso para evangelizar, que não aguenta fazer um jejum, que não aguenta evangelizar, que não aguenta pregar. Na rua tem vergonha, no púlpito, mas na rua chega, fala olhando para o chão, não tem coragem de olhar para o povo. Aceite Jesus enquanto é tempo. Está faltando Deus levantar crentes como os efésios. Nós temos de reconhecer que nós estamos em pecado. Nós temos de reconhecer que nós precisamos mudar. Nós estamos longe do cristianismo verdadeiro, porque nós aprendemos esse cristianismo lambido,
esse cristianismo capudo, só tem capa de Acã, capa! Esse cristianismo que mostra ser uma coisa e não é. Olha Epafrodito, que foi levar a oferta para Paulo se sustentar. Paulo estava preso, Epafrodito foi levar a oferta, e a Bíblia diz que Epafrodito fica doente perto de morrer. Olha como os primeiros cristãos eles eram. E agora ninguém mais quer sofrer pelo Evangelho. Olha o que Deus diz aqui. Aquela igreja também, ela tinha paciência, perseverança, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às tentações. Ela era paciente, perseverante. Sabe o que significa a palavra paciente aqui no grego? No grego é upomone. Upomone no grego e significa bravura corajosa que aceita sofrimento. Bravura corajosa que aceita o sofrimento. Provação e perda que se transformam em glória. Olha quando a Bíblia diz que essa igreja era paciente, essa igreja era brava, corajosa, que aceitava as lutas, aceitava o sofrimento. Quando Deus diz que essa igreja era paciente, o Senhor está dizendo, essa igreja passa provação, passa perda, mas essa igreja crê que a provação e a perda se transformarão em glória. Aleluia! Ser crente em Éfeso não era popular. Em Éfeso ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes em Éfeso estavam sendo perseguidos e até mortos porque eles não se dobravam a César, ao governo. Outros crentes efésios estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios. Eles não tinham participação nas procissões, nas superstições, nos cultos a Diana. Outros crentes estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas aqueles crentes, eles estavam prontos a enfrentar tudo. Aqueles crentes, eles passavam todas as provas pelo nome de Jesus. Atos 14, 22, o apóstolo Paulo diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. Quem pensar que o reino de Deus vai ser com coisa fácil, vai ser assim sem luta, sem provação, vai ser sem adversidade, está totalmente enganado. Capítulo 11, o verso 12 de Mateus: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência para entrar ao reino dos céus, e pela força os homens se apoderam do reino de Deus. Aquela igreja aprendeu a levar o sofrimento, mas ela crê que tinha uma glória eterna. Aquela igreja não ficava reclamando: estou sendo tão provado, que adianta eu estar na igreja assim, como as igrejas, os falsos profetas falam aí, não aceita, eu não aceito isso, eu não aceito essa luta, eu não aceito. Então você não precisa, você não seria da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não acreditava assim. A luta que eles passavam, a perseguição, eles aceitavam, porque essa perseguição Deus vai transformar em glória. Essa luta, Deus vai aumentar a minha fé. Com essa luta, Jesus vai ser glorificado. Nessa prova, o nome de Deus vai ser louvado em minha vida. Veja como o cristianismo, diferente dos dias de hoje. Escritura diz: porque eles aceitavam a prova. 2 Timóteo 3,12 diz a palavra: os que piamente querem servir a Deus padecerão perseguições. Quem quer servir a Jesus, esteja preparado para ser perseguido. Por isso essa igreja era paciente.
Ou seja, ela tinha bravura, ela tinha coragem e aceitava o sofrimento. Por isso ela era perseverante. Por causa disso aqui, brava, corajosa, aceitava a luta, aceitava a prova, aceitava a perda e acreditava que se transformariam em graça e em glória. Mas agora está um tal de os crentes: eu não aceito, eu vou me desviar. Se o Senhor não fizer isso por mim, eu vou me desviar. Se o Senhor não me curar, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. 2,17 de 2 Coríntios. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Você é falsificador da palavra de Deus, fica colocando Deus à prova. Não se esqueça que você é criatura. Eu sou criatura e Deus é criador. Nós somos mortais, Deus é imortal. Nós somos pó e cinza, Deus é o divino, é o grande eu sou. Nós somos perecíveis, Deus é eterno. Nós somos pequenos, Deus é grande. Somos falíveis, Deus é infalível. Então quem sou eu para retrucar o Criador? Quem sou eu para colocar Deus na parede? A igreja de Éfeso não era assim. A paciência era porque ela aceitava o sofrimento. E a Bíblia diz que o crente vai sofrer. 2 Timóteo 2,3: sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Se não sofre a aflição, não é soldado. Não é soldado. Aquele que milita, milita legitimamente. 2 Timóteo 2, 4 e 5. E não se embarace com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. O cristianismo é uma guerra. Servir a Deus é uma guerra. Primeiro que tem uma guerra dentro de nós. O cristão tem uma guerra dentro de si. Gálatas 5, versículo 17. O espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito, e um se opõe ao outro. O cristão tem uma luta da carne, a natureza carnal, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Tem a luta da nossa natureza caída com a natureza do espírito que resplandece em nós, com a vida regenerada que Deus nos concedeu. Temos essa luta. E tem a luta lá fora. Jesus diz 5,10 de Mateus: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Quem sofre perseguição por causa da verdade, por causa da justiça, a Bíblia chama de bem-aventurado, é muito feliz. A igreja de Éfeso, por que ela passava perseguição? Porque ela não era eclética. O que é ecletismo? É a união de opostos. É a união de coisas opostas. É o mesmo que amálgama. Amálgama ou sincretismo é a união dos opostos. Os crentes hoje, as igrejas são amalgamadas. Elas são ecléticas, porque os opostos estão reunidos nela. Por isso que eles não passam perseguição. Começaram a passar luta, vão levantar um político, porque um político fala por nós lá. Um político levanta a voz e a gente é livre. Não, a gente também é cidadão. Tem que ter um político lá. Não quer sofrer, não quer penar, quer ser paparicado para o mundo? Cai fora. Quer ser beijado pelo mundo? Cai fora. Jesus não foi beijado, cuspiram no rosto dele. Quem entra no cristianismo na fé que uma vez foi dada aos santos, tem que estar preparado para a batalha. Se não, desculpe a expressão, cai fora. A Bíblia diz que o homem deve ser sofredor. Capítulo 2, o versículo 23, 24 de 2 Timóteo: servo de Deus, não convém
contender, mas ser manso, apto para ensinar e ser sofredor. Ser sofredor. Olha o que Paulo passava. Olha o que diz lá, capítulo 11, versículo 23 ao 28 de 2 Coríntios. Paulo nos dá uma lição de vida. São ministros de Cristo? Eu estou falando fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha o que é servir a Deus aí, ó. Olha como é servir. Esse cristianismo eclético que quer se unir com o mundo para atenuar o sofrimento, coloca cantores em cima dos seus púlpitos, que não é púlpito, é verdadeiro palco. Palco de pagode, palco de samba, palco de funk, palco de reggae, palco cheio de luzes, palco cheio de fumaça. Não é púlpito não, que o púlpito é um lugar santo, é a tribuna da verdade. São os palcos de show, palanques de políticos, de eleitoreiros, de politiqueiros, sem vergonhas, sem caráter, sem pudor, porque não querem sofrer. Se falaram mal dos crentes na televisão, agora os crentes é uma nova onda, grava vídeo se defendendo. Quero explicar aqui o que está acontecendo. Meu Jesus! Quando você abre a boca, o Espírito Santo não fala por você. Quando eu quero me defender, o Espírito Santo não vai me defender. 8:33, 34 de Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu e ressuscitou e por nós intercede. Quem vai interceder pela igreja? É Jesus. Quem vai falar em seu lugar? É Jesus. Mas quando eu quero colocar meu rosto, quando eu quero me autodefender, eu estou tirando as causas da mão de Deus. É o que tem acontecido nos dias de hoje. As igrejas abrem a porta para o pecado porque não quer deixar a doutrina severa, a doutrina estrutura rígida, porque as irmãs não podem passar vergonha no trabalho, porque vão ficar escarnecendo das irmãs na rua. A igreja de Éfeso não era assim, Deus elogiou. Sofreu até suar, sofreu até perder a mente, sofreu até ficar exausta. Recebeu uma palavrinha, tá feia com esse cabelo branco, olha como você está horrível, já fica triste, ai meu Deus, vou pintar meu cabelo, vou pintar. Olha como você está feia aí, esse cabelo grande, despontado, um pedaço é branco, um pedaço é preto, pinta, corta. Como você está feio com essa saia larga, parece que você tem tantos anos. Está feio toda coberta, curte a vida enquanto é tempo, curte a vida, Deus não quer isso não. Ou o casamento dá errado porque Deus já estava fora, Deus quer minha felicidade, Deus me quer feliz, eu vou casar de novo porque Deus me quer feliz, eu sou novo, Deus não me quer assim sofrendo. E a pessoa não quer sofrer pelo evangelho, aí casa de novo, vive debaixo do adultério,
É isso que a Bíblia diz: casou de novo está em adultério. Casou de novo, o cônjuge estando vivo é adúltera. Casou de novo, o cônjuge estando vivo é adúltero. Não tem segunda conversa. A Bíblia que diz assim. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3: será chamado adúltero se for de outra mulher, será chamada adúltera se for de outro marido. Então, irmãos, temos que aprender a sofrer. Olha esta igreja aqui. Ela sofreu a luta porque ela esperava uma glória, uma recompensa eterna. Saiba que você servir a Deus, você não será paparicado. 6,24 de Mateus: ninguém pode servir dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Não tem sincretismo. 2 Coríntios 6,14: não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos. Não tem ecletismo. 18:21 de 1 Reis: até quando, diz a palavra, cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva-o. Se é Baal, sirva-o. Secretismo é prova que a igreja não tem mais vigor para lutar. É prova que a igreja caiu. Aceitou rock no culto, é porque a igreja caiu. Aceitou batidão de bateria, é porque a igreja caiu. Aprendeu a não sofrer mais pelo evangelho, se amoldou a este mundo. Aceitou as irmãs em calça comprida trabalharem, é porque caiu. Que as irmãs não querem mais sofrer a diferença dos sexos. Que Deus quer diferença no comportamento, nos cabelos, no vestuário. E aceitou porque caiu já. Estou político em cima do púlpito porque já caiu. Abriu a porta para a televisão porque já caiu. Abriu a porta para os pastores de bermudões, tomando banho na piscina. As casas dos crentes de piscina, porque já caiu tudo. Porque não aprenderam mais a sofrer. Não querem mais sofrer. Não querem mais aceitar que a luta vai me transformar em peso de glória. 4,17, 2 Coríntios: porque a luta, a leve e momentânea prova, vos produzirá um peso de glória muito excelente. Quando a igreja não aceita mais, ela abre a porta para o ecletismo. Pulam no carnaval, pulam em carros alegóricos, vão a programas de televisão da entrevista. Não tem negócio de entrevista, não. Não tem negócio de entrevista para programador de televisão, entrevistador. Eles não estão entrevistando querendo coisa boa. Paulo, quando discutia com os judeus, era porque tinha muitas conversões ali. Mas quando eu começo a conversar com a pessoa, e a pessoa já não quer saber de coisa boa, porque ela não está conversando comigo, para ela aprender alguma coisa, pode pular fora. Deus não está no meio. Isso é um programa para quê? Já viu alguém converter em programa de televisão lá, apresentador? Não converte. O auditório não converte. E está cheio. Irmão, essa igreja está derrotada, irmãos. Sabe que esse cristianismo no Brasil está derrotado. Só está carcaça. Deus está irado, irmãos. Os crentes não são crentes. Não são verdadeiros filhos de Deus. Olha o testemunho de uma igreja aqui. Sofria. Trabalhava sem cansar. E ainda eles tinham discernimento, diz a palavra, até os que diziam ser apóstolos. Os pregadores itinerantes que apareciam lá, queriam pregar, queriam fazer um showzinho. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ela tinha poder de provar o obreiro. E Paulo falou para eles, Atos capítulo 20, versículo
29, olha, quando eu for embora, eu temo pela minha partida, porque quando eu for embora, aparecerão entre vós lobos cruéis, lobos vorazes, que não terão pena do rebanho, e falarão mentiras para atraírem discípulos após si. A igreja guardou aquela palavra, presbítero. A igreja guardou aquela palavra de uma maneira, quando alguém chegava lá, eu sou apóstolo, eu sou pregador, a igreja provava. Então vamos ver se você é apóstolo mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Se você... E só para eu acabar, que eu só queria falar das qualidades. Sabe por que aquela igreja, ela aprendeu a provar os obreiros de uma maneira tão tremenda? Aquela igreja, além de ser doutrinada por Paulo, Atos capítulo 18, 26, ela foi doutrinada por Apolo. Aquela igreja também ela aprendeu a ter disciplina com Priscila e Áquila. Atos capítulo 18, versículo 24, versículo 25. A igreja de Éfeso ela foi no ano 60, pastoreada por Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Timóteo foi jovem dirigir aquela igreja no ano 60. Aquela igreja nos últimos dias estava sendo instruída pelo apóstolo João. E por que aquela igreja era tremenda para provar os obreiros? Porque aquela igreja recebeu, passou por aquela igreja 9 cartas do Novo Testamento. 9. Aquela igreja foi beneficiária de 9 livros do Novo Testamento. Aquela igreja, o Evangelho de João, ela foi beneficiada. A carta de Efésios, Paulo escreve de Roma para ela foi beneficiada com uma carta. 1 e 2 Timóteo, Paulo envia para lá quando Timóteo era pastor, lá. Aquela igreja, o apóstolo João escreve no momento que dirigiu lá. Primeira epístola, segunda e terceira epístolas de João foram escritas quando ele pastoreava lá. O Apocalipse foi escrito também quando João pastoreava lá. E 1 Coríntios, Paulo escreveu quando Paulo estava lá naqueles 3 anos. De lá, Paulo escreve 1 Coríntios. 9 livros. Então a igreja passou a ser tremenda. Irmão, quem tem a vida na palavra, Satanás não engana. Aleluia! Quem vive nesta palavra aqui, Satanás não engana porque tem discernimento. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então chegava um obreiro lá, ele poderia estar fazendo chover milagres. Vem aqui, presbítero Zé Roberto, vamos ver se você está na palavra. E a igreja testava o obreiro. E a Bíblia diz que muitos apareciam dizendo: eu sou apóstolo. Ah, é? Eu também andei com Pedro, eu andei com João, eu andei com Tomé, eu sou apóstolo. Ah, é? Se você for apóstolo, eu vou provar você agora. A igreja provava, irmãos. A igreja colocava o povo na peneira. Aleluia! A igreja aprendeu a provar o discernimento. 1 Coríntios 2,15. Quem é espiritual discerne bem tudo, e por ninguém é discernido. Ela detectava a heresia de longe. Onde tinha heresia, ela detectava. Porque o obreiro tinha que ter fruto. 15:2, a Bíblia diz que toda vara que dá fruto, o Senhor permite que dê mais fruto, e a vara que não dá fruto, limpe. Se não der fruto, o Senhor corta. 7,16 de Mateus, pelos seus frutos o conhecereis. 11, 14 e 15 de 2 Coríntios, não é maravilha? Porque até Satanás se transforma em anjo de luz. E muitos apóstolos se fazem, são falsos apóstolos, se fazem ministros de justiça, quando são falsos apóstolos, e o fim deles será conforme suas obras. Está cheio de apóstolo aí, milagreiro, fazendo milagre, falando língua estranha.
ajuntando multidão. O povo aprendeu a substituir a verdade pelo sentimentalismo. Se eu estou no culto pregando essa palavra da verdade aqui, às vezes pode ficar enfadado. Até agora. Mas se eu começar um exemplo, até se eu começar a mentir, um monte de profecia, de revelação, tem gente que cai e chora, e dobra o joelho chorando, e não prova para saber se eu estou falando a verdade. A verdade foi substituída pelo sentimentalismo. A unção foi substituída pela emoção. Porque chora, porque derrama, levanta as mãos. Estou adorando. Está adorando a Deus no culto. Quando sai do culto, não adora mais. Compre e não paga. Está na frente da televisão. Vai para o salão de beleza. Se pintar, se maquiar. Tocar no véu com o cabelo. Vai para os estádios de futebol torcer. Vai ao cinema. Assistir filme do diabo, vai à praia ficar de biquíni, de sunga, vai à piscina ficar tomando banho nesse calor, vai jogar na loteria, fica de bermuda dentro de casa, e adiantou o quê? Transformou o quê? Porque a verdade está sendo substituída, a unção verdadeira, o que liberta, o que quebra o jugo, é a unção da palavra. 10:27 de Isaías: o jugo será despedaçado por causa da unção. Mas aprender o jugo do pecado continua, porque não tem unção, tem emoção. Sai da igreja, os jovens vão pular carnaval, vão fornicar. Então aprenda, irmãos, o que deve prevalecer é a verdade. E aquela igreja de Éfeso, ela era rigorosa. Ela provava para saber quem tinha a verdade e quem tinha a mentira. É assim que nós temos de fazer. 7:15 de Mateus: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles irão até nós vestidos de anjos, com palavras bonitas. Paulo até chega a falar com suaves lisonjas. Romanos capítulo 16. Tem uma lábia boa, sabe? Você ouve a rádio, você fala: como essa pessoa tem o Espírito de Deus. Ai, até me arrepiou o corpo aqui. Ouve a música das pintadas, a música gospel das pintadas. Gospel, quando você ouvir falar de gospel, cospe. Ouviu falar de gospel, pode cuspir, que é a doutrina de Satanás. Está ouvindo a música gospel, me arrepiou o corpo inteiro. Você não seria da igreja de Éfeso. Não seria da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ia aprovar, ia passar pelo crivo da palavra, pelo crivo da escritura, para saber se era verdadeiramente Deus que falava, ou se era o espírito do engano que estava falando ali. Amém? Dá glória a Deus. Mas vocês até pararam de dar glória a Deus aí, né? Aleluia, até pararam de dar glória a Deus, né? Aleluia. E temos de ser igual a igreja de Éfeso ou não, irmãos? Sim ou não? A verdade eu sei que dói um pouco, dói para mim também. Mas você sabe que o soro, ele é extraído do veneno. Com que se faz o soro? Com veneno. Na verdade é assim, né? Ela dói um pouco, nossas costas ficam um pouco doídas, mas é para o bem. Que Deus está vendo que aqui ninguém está sendo enganado. O evangelho está sendo pregado como é para ser. Amém? Só recapitulando aqui, queria falar sobre essa igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Amém? Então fica esta palavra. Eu não quero tratar as repreensões aqui, porque eu tratei só o começo dessa igreja e como era essa igreja.
para que nós tenhamos essa mesma visão. Que quem falou isso aqui foi Deus, a igreja de Éfeso. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus, com glória a Deus.